Para controlar com mais precisão quais células serão formatadas, você poderá usar fórmulas para aplicar formatação condicional. Neste exemplo, eu formatarei as células da coluna produto se a célula correspondente na coluna em estoque for maior do que 300. Eu seleciono as células em que desejo aplicar a formatação condicional. Ao selecionar o intervalo de células, a primeira célula selecionada se tornará a célula ativa. Neste exemplo, eu selecionei as células B2 a B10. Então, B2 é a célula ativa. Precisaremos saber disso daqui a pouco. Crio uma nova regra. Seleciono usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Como B2 é a célula ativa, eu digito igual E2 maior que 300. Observe que, na fórmula, usei a referência de célula relativa E2 para garantir que a fórmula formate corretamente as outras células na coluna B. Clico no botão Formatar e escolho como desejo formatar as células. Usarei um preenchimento em azul. Clico em OK para aceitar a cor e em OK novamente para aplicar o formato. E as células da coluna Produto, em que a célula correspondente na coluna E é maior do que 300, são formatadas condicionalmente. Quando altero um valor na coluna E para que seja maior do que 300, a formatação condicional na coluna Produto é aplicada automaticamente. Você pode criar várias regras a serem aplicadas às mesmas células. Neste exemplo, quero cores de preenchimento diferentes para diferentes intervalos de notas. Seleciono as células às quais desejo aplicar a regra, crio uma nova regra que usa o tipo de regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu quero formatar uma célula caso seu valor esteja superior ou igual a 90. A célula ativa é B2, então digito a fórmula igual B2 maior igual 90. E configuro a regra para aplicar um preenchimento verde quando a fórmula for verdadeira para uma célula. E a célula que tem um valor maior ou igual a 90 é preenchida com uma cor verde. Crio outra regra para as mesmas células, mas desta vez quero formatar uma célula se seu valor for maior ou igual a 80 e menor que 90. A fórmula é igual E, entre parênteses, B2 maior ou igual a 80, B2 menor que 90, fecha parênteses. E escolho uma cor de preenchimento diferente. Crio regras similares para valores 70 e 60. A última regra é para valores menores que 60. As células agora estão coloridas e essas são as regras que criamos para que isso ocorresse. A seguir, administrar a formatação condicional.